Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à terceira temporada, episódio 19 do TributaCast. Estamos aqui com um convidado super especial, mas antes disso, você já se inscreveu no canal do YouTube do TributaCast? Também ativa o sininho das notificações que a gente vai ter muito conteúdo bom nessa reforma tributária. Mais uma vez aqui com vocês, eu, a host do TributaCast, Natália Kessia, sou advogada, especialista em direito tributário e empresarial, sócia fundadora da JNK, Sociedade de Advogados, atualmente como conselheira estadual da OAB e professora de direito tributário na ESAP, lá em Guarabira. E tenho aqui comigo a honra de estar doutor Eduardo Cabral. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Natália. Uma honra estar aqui compondo essa mesa com você e participando do TributaCast, que é um podcast que já pegou, né? Muito parabéns para você, para a equipe, né? Um trabalho assim feito com muito carinho e competência. Muito obrigada. E apresentando um pouco do currículo dele, viu? Que ele mandou, estava comentando ainda agora, ele mandou de forma muito modesta. Mas o doutor Eduardo Cabral é advogado e sócio fundador da Cabral Associados, que tem somente 30 anos de existência, especialista em contabilidade e direito tributário e mestrando em hermenêutica processual pela Unicap. Isso, exatamente. E eu acrescento ao currículo dele também, uns advogados tributaristas que eu conheço que há mais tempo atuam no mercado. Desde 96. Exatamente. Então, assim, ele não sabia, mas eu já tinha comentado com o Gustavo Cabral, que aí deve estar assistindo, que queria convidar os dois para vir para cá. Ele virá, não vai escapar, não. Desde o início do TributaCast. Eu estudei com o Gustavo no IBET e já tinha comentado com ele. Então, realmente é uma satisfação tê-lo aqui na mesa do TributaCast, que a gente sabe que tem muito conteúdo bom. E essa reforma tributária, ela não vai dar muito trabalho, não. Ela já está dando muito trabalho. E sendo fiel ao nosso tema, que esse é um diferencial do nosso TributaCast, é que a gente traz cada episódio, um episódio temático, já que a reforma tributária ela é tão extensa. Isso. Hoje a gente vai falar sobre direito penal econômico com recorte para a área específica de tributário e fiscalização. E o que é que muda com a reforma tributária? Como o nosso público, doutor Eduardo, é mais diverso, começa explicando para a gente o que é esse direito penal econômico e especificamente os casos tributários que o senhor mais trabalha. Certo, Kessia. É assim, parabéns pelo tema, né? E eu fico muito à vontade, porque você sabe, a gente trabalha muito, com muito afinco, com muita assiduidade nessa temática, especialmente o direito penal tributário. Então, a pergunta é o que é direito econômico e o que seria o direito penal tributário, que ficaria nesse guarda-chuva do econômico. Então, o direito penal econômico são todo o arcabouço de normas, eu digo normas postas tanto do legislativo como do judiciário, né, porque a jurisprudência hoje é fonte do direito, então é norma. Sim. Todo o arcabouço relativo ao direito penal aplicável ao mundo econômico, ao mundo empresarial. Então, crimes de colarinho branco, né, entram, evasão de divisas, corrupção, todos esses crimes que envolvem o universo empresarial, econômico e empresarial. Perfeito. Mas existe um nicho específico desse arcabouço, né, desse direito econômico como um todo, que é o penal tributário, né, os crimes de sonegação tributária. Então, é diferente de uma simples evasão de divisas, simples que eu digo no sentido, não que isso seja pouca técnico. Coisa, né, mas um crime específico, né? Uma evasão de divisa, o crime de corrupção, que também é econômico. Né? Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Então, existem vários tipos penais da seara econômica, empresarial, que não se confundem com os crimes tributários especificamente. Né? A sonegação tributária é o tipo penal que fundamenta, assim, que dá lastro ao direito penal tributário. Então, a gente vai tratar hoje disso. Certo, né? A proposta que você me lançou foi reforma tributária e os reflexos dessa nova legislação sobre o arcabouço do direito penal tributário. E tem muita coisa para conversar. Perfeito. Mas esse seu recorte foi muito necessário para a gente poder entender e situar. E tem um detalhe importante. A gente acha que isso é distante das empresas, distante dos empresários. Uhum. Mas você vai poder nos afirmar que não é distante assim. Não.
Eu confesso que quando a primeira vez que eu vi o PIC, que a gente vai explicar o procedimento de investigação criminal, eu achei que era algo assim, era algo bem pontual. E, de repente, quando você tem acesso ao conhecimento e você tem noção disso, você passa a observar. E eu, conversando com outros empresários ao longo dos anos, eu percebi que não. Não, é uma regra. Virou uma máquina. Exato. Então, quais são esses casos que o senhor mais trabalha sobre esse direito penal, tributário mesmo? Isso. Conta um pouquinho para a gente, o que puder contar. Né? O nosso escritório trabalha com uma especialidade assim muito específica, né? São os crimes contra o tributário no âmbito do ICMS do Estado da Paraíba. Né? Então, tem um recorte do recorte. Direito penal econômico, direito tributário, penal tributário, você pode ter o penal tributário federal, os crimes, né, de sonegação de tributos federais, estaduais, municipais, e a gente trabalha especificamente Mas com 30 anos de experiência, dá para selecionar, de fato, o nicho que quer trabalhar. Né? Não que não faça os outros também, mas a nossa proposta maior é trabalhar nesse nicho, que é o penal tributário relativo ao ICMS do Estado da Paraíba. Perfeito. E a gente vem, ao longo dos anos, inclusive em colaboração com os órgãos postos, a Secretaria da Fazenda, a Promotoria Especializada de Crimes contra o Tributário, porque ao longo desses 30 anos, eu acho que há cerca de uns 15 anos, aí a memória não falha, eu não vou arriscar quanto tempo, a promotoria criou, né, o órgão especializado de crimes contra o tributário, que foi ganhando força, ganhando tamanho, competência. Aquele que é próximo do pavilhão do chá, né? E fica ali em frente ao SESI, né? Assim, o auditório do SESI. E é um órgão assim, que tem muita competência, sabe? Eles trabalham em conjunto com a PGE, com a Secretaria da Fazenda, o GAECO, né? Já desenvolveram grandes operações de desestruturação de fraude estruturada, né? Fraude fiscal estruturada, que é aquela coisa, quanto mais, premeditada, planejada, para sonegar impostos. Então, nesse aspecto, a Promotoria de Crimes contra a Tributária desenvolveu, ao longo desses anos, um serviço de enorme valor para a sociedade paraibana. Porque afastar empresas do mercado, afastar empresas e empresários que sonegam impostos, favorece a concorrência, favorece o bom contribuinte, né? E lógico, restabelece os cofres públicos. Então, nesse aspecto, um grande trabalho digno de todos os elogios e de orgulho mesmo de todos nós. Mas se existe esse tipo de trabalho, também precisa de advogado para atuar na defesa. Não porque eu estou acusado de uma fraude fiscal estruturada que eu não mereça defesa, né? Todos merecem defesa. Exatamente. Mas, nesse aspecto, eu volto a dizer, a promotoria desenvolveu e desenvolve um grande trabalho. Porém, não fica aí, e aí o lamento, né? E é uma coisa que eu venho, né, batendo muito nas redes sociais, na tribuna do Tribunal de Justiça, na tribuna do Conselho de Recursos Fiscais, onde eu tenho espaço, eu venho batendo muito isso. A partir do lançamento tributário, e eu vou falar como é que funciona isso, o auto de infração, ele é o início, né, é o começo de tudo do ponto de vista do penal tributário. Vamos voltar para Paulo de Barros. O antecedente da norma penal tributária é o lançamento definitivo. Ou seja, a norma obrigacional tributária individualizada. Todo o ciclo de positivação da obrigação tributária completo com o lançamento definitivo, que pressupõe o quê? Um processo administrativo tributário com ampla defesa devido ao processo legal. Como está na nossa Constituição. Está na Constituição, está no Código Tributário, está na legislação estadual, a Lei 10.094, a Lei do PAT paraibano. Enfim, está tudo previsto, certo? O problema é que o fisco paraibano, ele automatizou de uma forma tão mecânica o lançamento, ou seja, a autuação de ofício, que hoje as empresas sofrem, e aí você diz, eu pensei que era uma coisa mais, não era tão corriqueira. Hoje as empresas têm no seu cotidiano, ali no horizonte muito curto, muito próximo, um PIC, um procedimento de investigação criminal, que é baseado num PAT, um procedimento administrativo tributário. Como eu disse, o PIC tem como antecedente o PAT.
E aí, que automaticidade é essa? Né? Vamos supor, eu tenho minha empresa, fiz a compra, vamos falar a linguagem do empresário. Sim. Fiz aqui uma compra do meu estoque, assim, vou comprar aqui uma quantidade X de mercadoria para recompor meu estoque, vamos supor, para o final do ano, para o segundo semestre, o fim de ano, né? Compro logo cedo para poder pegar um preço bom e garanto logística e tudo mais. Pronto, então fiz o meu estoque. Imagino que o meu contador fez todos os lançamentos dessas notas de aquisição. Como tudo é eletrônico, nota eletrônica, né? A nota de compra, a nota de venda, tudo é eletrônico, passa ao largo de alguns sistemas de informática dos contadores algumas informações fiscais. Né? Então, uma certa quantidade de notas de aquisição daquelas compras que eu fiz, eventualmente podem não entrar na declaração contábil. Né? E isso é um problema, porque nota não lançada permite que o fisco presuma que houve uma sonegação, uma venda sem nota. Eu sempre faço essa correlação. Eu gosto de pedalar, né? E todo ciclista sonega o valor da bicicleta. Né? Todo ciclista sonega. Eu já ouvi sobre isso. Né? Então, veja, a bicicleta custou ali 20 mil reais e eu chego, não, quanto faz essa bicicleta? Olha, 5 mil. Então, assim, eu sonego uma informação de aquisição. Por quê? Porque eu não quero parecer que gastei tanto. Porque se eu gastei tanto, é porque eu ganhei tanto. Se eu sou o mínimo responsável. Né? Então, vamos lá. O fisco presume o quê? Ora, se você comprou uma bicicleta de 20 mil, é porque você ganhou 20 mil. Por que você declarou que era 5? Então, você ganhou 15 e sonegou. Entendeu? Então, ele presume. Uma simples nota não lançada, decorrente de um vacilo, um erro de sistema, sabe? Não necessariamente com o dolo, né? Com a intenção. Não necessariamente com dolo, nem até, às vezes, nem por culpa, porque é muito difícil você culpar alguém por uma omissão, né? E dizer que aquilo ali foi um erro de vigilância. Porque, às vezes, você está vigilando, você contratou um especialista, um contador, né? Você tem sistema de informação, você tomou as providências que estão a seu alcance e, ainda assim, aconteceu o erro. É um erro, né? Muitas vezes é um erro. Eu volto a dizer, existe fraude estruturada, existe. Fraude deliberada, sim. Mas também existe isso. E com muita recorrência, é mais erro do que dolo. E por causa também da questão da burocratização, de tantas obrigações acessórias. Tanta dificuldade de compreensão, de interpretação. Exato. Ninguém sabe de nada. Né? Olha, o Código Tributário é de 66, né, se eu não me engano, e ninguém sabe de nada até hoje, entendeu? Quem disser que sabe de alguma coisa está exagerando. A gente estuda todo dia. Todo dia, e ninguém dá vencimento, porque a letra, a gente sabe disso também, em Paulo de Barros, ela é viva, ela comporta, não é estagnada. Então, veja, você tem no antecedente o lançamento tributário, que deve passar por um processo e se tornar definitivo. Esse lançamento tem como pressuposto, muitas vezes, no estado da Paraíba, uma presunção tributária, como eu falei, de nota não lançada. Então, você tem uma presunção que gera um auto de infração. Essa pessoa, com a presunção, há a inversão do ônus da prova. Então, o contribuinte tem que provar que ele não estava errado. Né? E aí vem o definitivo. Quase ninguém ganha isso aí, né? Na instância administrativa. Quase ninguém ganha. E aí gera o PIC. O problema é que isso é automático. Assim, é automático. Todo dia tem auto de infração baseado em presunção tributária. Todo dia. Não é uma campanha. Virou automático também. É também. automático. Sabe? É uma forma de arrecadar a mais, já que ele não pode aumentar o ICMS, então ele vai criando situação mesmo, é assim. E esse ponto que o senhor mencionou sobre os valores e realmente ser automático, a primeira vez que eu tive contato com o PIC, com o procedimento de investigação criminal, foi em 2019. E eu confesso que eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, o que é isso? Tentei entender, inclusive foi para uma das empresas de uns familiares, né? Ah, você é advogada tributária, então você sabe. Quando eu fui olhar, eu digo, menino, isso é outro nicho do tributário. Longe de mim dizer que sou expert e tenho a experiência que o senhor tem, mas eu já trabalhei em alguns e o senhor falando, me lembrei. Eu já peguei um que
começou com um valor de 30 mil Uhum. e acabou com um valor de 50 e outro de 2 milhões. É. Então, não tem um mínimo critério Não. para iniciar o procedimento junto ao Ministério Público. Ele está sendo automático. Finalizou o processo administrativo tributário, aí o pessoal aí da CJA, os advogados, a gente falou sobre isso na última quinta-feira com a doutora Milena, finalizou, ele já manda a representação. Não. É pior do que isso. É muito pior. Pois me diga. E isso é o que tem sido mais alvo da nossa militância nos últimos 10 anos. Existe uma portaria, a portaria 108, o número dela era um outro número, não me recordo agora, que era mais antiga. Mas a 108 repristinou, assim, renovou essa anterior, e ela é de 2021. Portaria do secretário da Fazenda, já assinado pelo doutor Marialvo, que é uma pessoa muito íntegra. Sim. Pois bem, essa portaria no artigo 1º, ela diz simplesmente o seguinte, ela diz, o crime contra a auto-tributária se tipifica a partir do momento que o auto de infração é lavrado. Automaticamente. Já no auto, sem CDA. Sem nada, só com o auto. Vou tomar até um gole d'água. Tem que tomar. E ele diz mais, no parágrafo 1º, a representação fiscal correspondente tem que ser emitida automaticamente e eletronicamente no momento da homologação do auto de infração. Ou seja, na hora que o fiscal dá o enter para lavrar o auto, para imprimir o PDF do auto e incluir no sistema, naquele exato momento, o próprio sistema gera automaticamente a representação fiscal. Sem o contraditório e a sem nada. Sem notificação, sem nada. E é baseada nos dados que ele coloca no auto de infração. Sim. É sistema automático e eletrônico. E norma. Os que eu peguei ainda alguns teve defesa, outros não, mas ainda tinha CDA e da CDA tinha representação. Não, mas aí eu vou explicar melhor, certo? Então, ela é emitida automaticamente. O parágrafo 2º diz que ela vai ser emitida, mas ela não vai ser encaminhada para o Ministério Público. Ela vai aguardar a definitividade do lançamento. O problema não é esse, aguardar. Ela fica aguardando. De fato, eles não mandam antes, porque a súmula vinculante 24 não permite. Mas, findo o processo penal tributário, ela é emitida, ou ela é encaminhada. A mesma. Que já foi feita. Sim, então ao mesmo tempo, abriu a fiscalização, abriu o auto de infração, automaticamente já sai a representação fiscal para fins penais. Quando é lavrado o auto. Na hora que o auto é lavrado... São lavrados 2 documentos. Ao mesmo tempo. Na hora do auto, documento que inicia tudo. Eu fiz agora uma contra-razões de recurso especial, hoje, né? Estava até com o George Salomão, a gente trabalhando nesse recurso especial. A diferença de tempo entre o auto de infração e a representação fiscal foi 1 minuto e 23 segundos. Nossa, doutora. Porém, ela só foi encaminhada ao Ministério Público 4 meses depois, porque houve uma revelia. Sim. E aí o auto se tornou definitivo, foi lavrada a CDA e a representação, enfim, foi encaminhada ao Ministério Público. Mas o que foi encaminhado ao Ministério Público? A mesma representação fiscal que foi automaticamente emitida no momento do auto de infração, da lavratura do auto de infração. Adiantando, né? Doutor Cláudio Quila, a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas e IA, mas essa automatização... É um problema. Até onde vai essa automatização ferindo o rito, o procedimento, o que a própria legislação resguarda? Isso. É isso que a gente está... Porque o que o senhor acabou de me dizer é algo sistêmico. Não, mas é declarado na norma. Tem o artigo 1º da portaria 108 de 2021 da Cefaz. É só pegar isso aí, entra no site da Cefaz e pega a portaria. Portaria 108 de 2021 da Cefaz. Até no Google você vai baixar, é jogo rápido, você nem entrar no site da Secretaria. E como é que os empresários têm lidado com isso? Veja, o empresário, ele é uma pessoa leiga do ponto de vista jurídico. Ele não tem conhecimento dogmático, hermenêutico, ele não tem profundidade nisso. Ele tem a vivência. Sim, né? O operacional, né? Tem a vivência. Então, o que eu posso dizer é que ele vive em terror, num estado de terror e de temor profundo. Porque ele não domina a contabilidade,
Ele não domina o direito tributário. Eu até desafio qualquer auditor a dizer que domina, Não. certo? Ninguém domina, ainda mais ele, o empresário. Que está preocupado com o quê? Com estoque, com compra, com fornecedor, com cliente, com funcionário. O cara está com outro foco, que é amplíssimo, inclusive. Sim. Não é fácil ser empresário, né? Eu não digo nem pela burocracia, eu digo a própria atividade é muito difícil por ela, né? E tem toda essa burocracia tributária. Então, eu tenho vários clientes e todos vivem em estado de temor, né? de alerta geral, porque a qualquer momento pode vir o problema que veio aqui no meu vizinho, que quebrou o cara, que a esposa responde por crime tributário, enfim. É um estado de tensão generalizado. Acontece em outros estados? Acontece. Veja, aí é outra questão. Essa promotoria, ela não foi criada por uma iniciativa do Ministério Público paraibano. Sim. Foi uma iniciativa do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, é uma ação nacional do Conselho do Ministério Público. É uma ação nacional. Mas a gente não chegou na promotoria. Vamos lá, eu estou na portaria, Sim. né, que autoriza a emissão automática e eletrônica da representação fiscal para fins penais no momento do auto de infração. Mas até então, você ainda vai ter o PAT e aquela coisa toda. O problema é quando o PAT termina, aquela representação que foi 1 minuto e 23 segundos emitida, vai para o Ministério, a mesma, vai para o Ministério Público. Representando quem? O sócio administrador da empresa. O mesmo sócio que no PAT não é notificado, Sim. nem tem sua conduta individualizada. Que a notificação é só pelo DTE da empresa. O auto de infração, ele até indica ele como corresponsável, mas não qualifica a conduta individual. Porque, assim, a conduta da empresa é a conduta da empresa. A conduta do sócio é a conduta do sócio. Cada um com seu cada qual. Cada macaco no seu galho. O CNPJ, ele separa o CPF tem que do separar, CNPJ. né? Porque a responsabilidade da empresa fraude, de ter abuso de poder, desvio de finalidade na condução da empresa, né? Dolo mesmo. Então, assim, a conduta... É muito importante esse seu à parte, que Exato. acho que já é automático. Não é automático. Não. Tem que apurar a responsabilidade do sócio. E isso o Estado da Paraíba não faz. Não faz. Né? E aí, emite o auto de infração, indica como corresponsável no auto e como representando suposto, de um suposto crime tributário, naquela representação fiscal automática. Quando termina o auto, gera a CDA, coloca ele na CDA como corresponsável e a representação vai para o Ministério Público. Veja, duas consequências. Sem direito de defesa. Quem tem direito de defesa é garantido à empresa. Isso é, o Estado garante, via DTE, notifica a empresa vai lá e se defende. Mas, ao mesmo tempo, quem está sofrendo toda a consequência penal e civil é o CPF. É o CPF. É o CPF, que não teve conduta individualizada, nem teve oportunidade de defesa, porque não foi ele. E já aparece num procedimento de investigação Já. criminal, numa audiência de conciliação. Quando chega no Ministério Público, aí vem uma magia, que eu acho um absurdo. Me perdoe o Ministério Público, mas a advocacia é para isso. Exato. A gente tem que denunciar que os desvios de finalidade das coisas. E o que eu acho interessante que o senhor está falando e a gente está comentando, nós estamos comentando algo que acontece. A gente não diariamente. A gente está trazendo, é um tema denso, é um tema delicado, é um tema complicado, a gente não nega. Mas a gente também não pode se afastar de mencionar. Isso acontece, a gente não está inventando nenhum dos procedimentos, nenhuma das normas. Tudo que eu estou dizendo aqui é aferível. Exatamente. Existem trabalhos publicados sobre isso, sobre essa questão de quando a gente chega numa audiência de conciliação do Ministério Público, a pergunta é, vai pagar como? Exato. Não tem instrução com relação à conduta do acusado, do investigado. Quando chega na promotoria aquela representação, ele abre o famoso PIC que você falou. E a primeira providência é levantar patrimônio. Sim. Para ver se ele vai ter condição de pagar. A segunda providência é chamar para um acordo. Acordo que significa parcelar. Ou pagar. E se não pagar, aí ele vai ser denunciado. Pois bem, o grande problema dessa promotoria, e eu não digo só da Paraíba. Desse procedimento. Desse procedimento que foi institucionalizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Sim. Certo?
Então, o problema dessas promotorias é que elas não investigam a conduta individual do sócio administrador, né? Que por condução própria, por atitude própria, fez algo que levou a empresa a cometer aquela supressão de tributo. Porque quem suprime o tributo não é o empresário. Quem suprime o tributo é a empresa, porque é ela que tem a obrigação de declarar, né? Então, ela declara com supressão, omite informações, como, por exemplo, a nota da bicicleta não lançada. Se ela omite essa informação, ela está suprimindo o tributo. Mas o que foi que o sócio administrador fez para que a empresa não emitisse? Quais foram as condutas dele enquanto administrador? Ele tem provas de que ele disse a alguém que não emitisse notas de venda. Qual foi a investigação que foi feita para identificar uma conduta dele? Isso não é feito no PAT, o que é ilegal. Tem que ser feito porque é atividade plenamente vinculada. Então tem a obrigação. Não tem esse negócio, vou fazer a investigação de Kessia e não vou fazer de Eduardo. Não, tem que fazer de todos. E não pode dizer assim, não vou fazer de ninguém. Tem que fazer de todos, porque a lei obriga. E a sociedade espera que se investigue. E era só uma intimação direcionada, né? O procedimento já seria uma intimação direcionada para o sócio. Desde que individualizasse a conduta no auto. Isso, você tem que dizer. Eu vou me defender de quê? Né? Qual a acusação? Você disse ao seu gerente que não emitisse nota. Como é que você sabe? Porque o gerente disse a mim e fulano tem testemunha. O Pacto Paraibano não prevê perícia, nem oitiva de testemunha. Como é que ele vai investigar dolo se você não investiga nem testemunha? Não faz inquirição. Não tem nada. Não tem como investigar abuso de poder, né, desvio de finalidade, dolo, se você não tem uma instrução. É simples, não tem instrução. É tudo feito para ser automático, é uma máquina, né? Quando chega no Ministério Público, aí acontece o que eu disse, a magia. Chega tudo isso sem apuração de nada. Mas tem a dívida. Sim. E tem a conduta. Tem a conduta da empresa. A empresa deixou de lançar notas de aquisição. No Ministério Público, o acusado deixou de lançar notas de aquisição. Já pega a conduta da empresa e coloca para o CPS. Como aí se fosse sabe uma desconsideração automática. Aquela varinha do mágico faz tum. É sua. É sua. E isso me causa uma estagnação. Assim, eu fico realmente estarrecido todos os dias. Toda hora que eu falo nisso, eu fico, meu Deus, não é possível que a gente... De novo, milhões de vezes. Né? E por isso que eu digo, isso tem que parar. Eu digo da tribuna, eu digo na internet, eu digo em todo canto, tem que parar. Se a gente não puder comentar o segmento que a gente trabalha, os casos que acontecem onde a gente está. A gente vive num país que a gente tem liberdade de comentar e o TributaCast, ele é um conteúdo acadêmico e um conteúdo para a sociedade. Tem muito empresário que parcela, vai para essa audiência, ele não sabe nem o que é que ele estava fazendo nessa audiência. Chega no NANIP, que é o órgão de acordo, e confessa e parcela dívida prescrita. Eu já vi um caso da pessoa confessar e parcelar a dívida que não estava nem no nome dela, estava no nome de outra empresa, no nome de outro sócio. Porque ele fica com medo da representação penal. Então, veja... Deixa eu concluir seu raciocínio para eu lhe perguntar uma coisa. O Ministério Público, então, não pagou, não parcelou, denuncia. A denúncia é recebida. Porque existe no Tribunal de Justiça da Paraíba um outro equívoco, uma coisa assim absurda do mesmo nível ou pior. O Judiciário Paraibano, a Câmara Criminal, eu posso nominar mesmo, é a Câmara Criminal, porque o juiz de base ainda os juízes penais, eles divergem, e os de interior, eles divergem muito com relação a isso, então ainda tem dissidência, e isso é uma dor sentida na Câmara Criminal, eles queriam unanimidade. Ainda tem muita gente que faz contraponto à jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça da Câmara Criminal, que é o quê? Se tem um lançamento definitivo, então o crime está materializado. É uma interpretação binária da súmula vinculante 24. Tem lançamento definitivo, então tem materialidade. Aí vamos para a outra magia. Certo, tem materialidade. E a autoria? O acusado é o administrador? Então ele é o culpado. Culpado de quê? Qual foi a conduta? Aí eu voto. Qual foi a conduta que ele praticou? Não, está aqui no auto de infração que ele
não lançou a nota fiscal na contabilidade. Mas essa é uma obrigação da empresa, não é uma obrigação do sócio. CPF. Não é do CPF. Meu Deus, não é tão difícil de entender que a empresa não se confunde com os sócios. Muito mais ainda na esfera penal. E o pior de tudo é que essa confusão está estabelecida, está automatizada e sempre sem direito de defesa. Já passa direto. Sem direito de defesa. Aí, olha, você tem o auto emitido automaticamente contra o sócio, sem individualização de conduta, sem notificação para a defesa, representação fiscal automática imediata, Ministério Público denunciando sem apuração de conduta e, pior de tudo, transformando a conduta da empresa numa conduta do sócio. Aí chega no TJ e o TJ, se tem definitivo, crédito definitivo, então tem materialidade. Se tem materialidade, tem autoria, a autoria é sua porque você é o sócio. Aí eu pergunto, certo, e o nexo causal entre ser sócio e a sonegação? Aí sabe o que é que diz? É um absurdo. Teoria do domínio do fato. Bom, aí a gente começa a complicar demais para o público. Mas não tem nexo causal. Não fazem nexo causal. Então, assim, você tem, tem a materialidade porque tem uma CDA. Você é o culpado porque você é o sócio administrador. Simples assim. Pronto. Aí vamos. Eu quero levar para o pesada no Brasil. Então, é difícil você passar desses milhares de processos da ordem tributária na esfera penal, você passar, quantos passam? 100 processos, e olhe lá, num ano. Né? Eu, ao longo desse tempo todinho, eu acho que se eu passei uns 10 processos, foi muito. Fica na barreira mesmo, entendeu? E fora o curso do processo em si, né? Que já é... Ninguém consegue, assim, outro problema. Agora você trouxe uma coisa que é importantíssima aqui, que o ouvinte, né, que a sociedade saiba. Sim. Quem é que é réu nesses processos? O pequeno empresário. O grande empresário vai lá, parcela. Ele tem poder para fazer refis. Porque assim, parcelar num refis exige, por exemplo, 10% de entrada. Aí se o auto-infração é de 100 mil, o cara tem que ter 10 mil. Às vezes ele não tem. Mas 10 mil tem. Não é todo empresário que tem essa disponibilidade. E esses autos não são de 100 mil. Não, eu já vi vários. Eu só vi. É pancada. Tem alguns de milhões, mas a maior parte é 30 mil, 50 mil, 100 você mil. Tem 10% para parcelar, certo? Mas você. Não vou parcelar porque eu não devo isso. Eu vou para a justiça. Aí você paga umas custas de 12%. Mais os honorários de advogado. Então, muito empresário. O pequeno, né, empresário que é o bombardeado, né, com essas... Isso, porque o médio e grande empresário tem poder aquisitivo para fazer parcelamento, para fazer refis, para contratar equipe, os outros não. É uma injustiça absurda, lembrando que é tudo automático, sem formação de culpa, tudo sem formação de culpa é um absurdo. Por isso que tem que ser difundida essa informação. Você que é empresário, preste atenção no que é que você está... Converse com o seu contador e, para mim, isso é um dos grandes motos da reforma. Eu costumo dizer que agora tributário não é mais só da gente. Não. Tributário não pertence, que nunca pertenceu na minha opinião, mas assim, não está mais exclusivo dos advogados ou dos advogados tributaristas. Se você teve que entender de gestão, de vendas, de marketing, do precificação do seu negócio, você também agora tem que entender o básico da tributação do seu negócio. Agora, não é mais negociável. Mas eu tenho uma pergunta sobre o split payment, mas eu me deparei só com uma antes. E questão de prisões? Ocorrem as prisões. Eu vi muito acordo, mas, mas as ocorre, prisões... porque assim, veja, e aí é outro tema problemático também. Para você ser um reincidente de crime contra é muito fácil. Vamos lá. O ciclo de apuração do ICMS e do IBS é de 1 mês. É uma competência. Então, o fiscal chega lá e não fiscaliza 1 mês. Ele fiscaliza, vamos supor, 1 ano, 2 anos. Né? Então, num único auto de infração, eu tenho um crime continuado de 24 crimes. Ok? Ok.
Vamos supor que ele volte e fiscalize. Ele fiscalizou 2020, vamos lá, 2021 e 2022. Agora ele fiscalizou 2023 e 2024. Então eu tenho 2 autos, 2 representações penais, certo? Quando eu for condenado no primeiro, eu não vou para a cadeia porque tem substituição de pena, aquela coisa toda. Então, prestação de serviço à comunidade, alguma coisa assim. Cesta básica, Cesta básica, né? assinatura só. Isso. Então, o cumprimento da pena é com pena alternativa. Ok. Mas houve condenação. Houve condenação, você perdeu a primariedade. Quando vier a segunda condenação, chefe, aí não tem mais benefício de substituição de pena. Você vai mesmo para o Roger, e eu conheço muita gente que desceu. Eu tenho um caso lá no escritório que eu estava fazendo pro bono e eu não sei como eu não morri, porque é um absurdo. Essa mulher, ela tinha uma fábrica de vassoura lá em Santa Rita. Uma coisa bem pequenininha, sabe? Então, ela praticamente era uma montadora de vassoura. Ela pegava lá, tem uma fábrica lá em Patos que faz aquela parte de nylon. De nylon, né? de varrer mesmo, né? Isso. Parte. Aí outro fornecia a parte de madeira e tal, ela saía encaixando e vendia. Uma coisa de quintal mesmo, sem maquinário, sem nada. Mas ela tinha aberto uma empresa limitada e foi lá trabalhando e vendendo as coisinhas dela. E aí veio uma auto infração, tirou ela de tempo. Não teve mais como permanecer no simples, não teve mais. Pronto, fechou. E aí veio o PIC, com medo da condenação, foi o que ela fez. Parcelou na promotoria. Lá na audiência. Foi, parcelou. Mas ela não tinha de onde tirar dinheiro, porque a fábrica tinha acabado e ela estava desempregada e grávida. O marido se separou. Eu estou contando aqui casos da vida real. Sim. Gente, eu tenho outros casos aqui para contar, de chorar mesmo. Da realidade, não. E aí ela parcelou. Não aguentou e quebrou o parcelamento. Do nada, chegou a polícia e levou ela para o Roger. Presa com prisão preventiva. Prisão preventiva. Meu Deus. Porque tinha quebrado o parcelamento. O Ministério Público teve a coragem de denunciar e pedir a prisão preventiva. Mas o pior é que o judiciário decretou a prisão preventiva. E ela desceu para o Roger. E ela só conseguiu se livrar quando reparcelou. É um absurdo. É a instrumentalização arrecadatória do processo penal. E esse foi um dos principais motivos da súmula vinculante. A vedação, a instrumentalização arrecadatória da persecução penal. A súmula foi criada para isso, para que o processo penal não seja instrumento de arrecadação. Mas ela não alcançou o objetivo dela. E aqui na Paraíba a gente vê todos os dias, do fisco à Câmara Criminal, a instrumentalização do processo penal, com a ressalva dos crimes estruturados. E eu estou sempre fazendo essa ressalva. E você acompanhou o podcast até aqui? Eu sempre digo, vão anotando as palavras que vocês não conhecem, os termos diferentes. E esse aqui para mim, essa é a frase que resume muito o que a gente está conversando. Pode repetir, todo o pessoal anotar. Instrumentalização? Instrumentalização arrecadatória da persecução penal, do processo penal. Pois, você que é empresário, você que é empresária, quer entender um pouco, coloca no Google, coloca na IA, que agora a gente só atende... Joga aí que agora vai a gente achar. só atende... Você vai de cara achar a pessoa já deu uma pesquisada em tudo, chega pra gente meio que validar. Olha, eu já vi isso. Então, assim, existe informação, a informação está ao alcance. Aqui no Tributacast a gente traz informação de qualidade. E como eu disse, é um tema delicado, é um tema espinhoso, mas precisa ser falado. A informação, ela precisa chegar. Porque ele é do cotidiano. Exatamente, ele não está tão distante. Uma situação nefasta, sabe? Porque a gente vive um Estado democrático de direito muito de papel. Nessa hora a gente não está vendo Estado democrático de direito porque você está vendo cidadãos e mais cidadãos sendo condenados sem o devido processo legal e sem direito de defesa. Né? A gente não está aqui num país autoritário. Ou está? Né? Afinal, estamos ou não? Exato. Quando o assunto é tributo, parece que não estamos num Estado democrático. E aí eu já faço gancho para a reforma tributária, que a gente... Agora, como era sem a reforma.
E agora, com a reforma, com o split payment, que é o pagamento fracionado, quem ainda não assistiu, a gente tem um episódio com a doutora Maíra Marinho Muito sobre boa. split Excelente, payment. Maíra. Dá uma olhada no nosso perfil, é a segunda temporada, ela foi o primeiro episódio da segunda temporada, dá uma olhada lá. Não está tão desatualizado, embora o tributário saia normas e coisas novas todo mês, mas dê uma olhada. Mas será que... Eu percebi que o split payment é uma tentativa deles também de já dar uma barrada nessa questão dessa suposta sonegação fiscal, de ver para onde está indo o dinheiro. Será que vai ter algum impacto nessa parte dos crimes contra a ordem tributária, desse procedimento de investigação criminal? O que é que o senhor acha? Vai. A tendência é que realmente diminua bastante a questão da sonegação, mas a sonegação pelo prisma do fisco. Sim. Que é aquela inadimplência. Vamos lá. Inadimplência não é crime, não é sonegação. Né? Então, vai diminuir a inadimplência, por consequente, a sonegação, porque para o fisco, inadimplência é sonegação. Mas vamos lá explicar um pouco do split payment. Só que para chegar no split, você tem que chegar no documento fiscal, a nota fiscal. Né? Veja, o sistema de hoje, no direito posto e vigente hoje, as declarações, a apuração do imposto é feita a posteriori. Assim, você tem a operação econômica, a venda. Vendi, sei lá, uma caixa de batom. Vendi uma caixa de batom na minha loja de cosméticos. Vocês perceberam que ele não falou que vendeu a bicicleta, viu? Vendo nada. Vendo nada. Posso comprar outro também subfaturando. Ele não botou a bicicleta no exemplo. Subfaturando para a esposa, né? Porque para o fisco não. Mas vamos lá. Aí vendi lá a caixa de batom, né? E essa venda vai gerar um débito, né? Bom, quem é empresário sabe essa linguagem. Então, quando eu comprei essa caixa, eu paguei o imposto na nota destacada do vendedor, né, do meu fornecedor. Então, de R$100. Eu estou falando de não cumulatividade, o ICMS é baseado nisso. Então, ele é muito parecido com o IBS nesse aspecto. A gente tem um episódio sobre não cumulatividade. Muito com bom. O doutor Lucas Gabriel Braz, que ele é mestrando na PUC, mestrando doutor Aires. Muito bem, muito bom. Então, não cumulatividade é a base da reforma tributária, porque é a não cumulatividade plena. Então, vamos lá. Eu tenho uma conta gráfica. Eu comprei, me credito. Eu vendi, me debito. E quanto é que eu devo ao Estado? Eu faço o confronto, né? Quanto foi? Como eu vou vender mais caro, porque eu tenho o custo de operação, tenho o meu lucro, tenho tudo. Então, vamos supor que eu comprei por 100 e vendi por 200. Então, eu vou ter um débito, né? Quando eu apurar, sim, eu vou ter que pagar, vou ter que recolher R$100, certo? R$100. Isso tudo é feito bem depois da operação. Eu vendi, emiti a nota fiscal, aí essa nota vai para a contabilidade, vai fazer uma apuração. O dinheiro entrou. O dinheiro entrou todinho na minha conta, inclusive o dinheiro do governo, né? Vai transitar dentro da minha conta e assim vai. E aí, sei lá, quanto tempo depois, né, sempre 20º dia do mês seguinte, você vai ter que fazer toda a apuração e gera o DA e paga lá as prestações de contas. A declaração mensal e tal. Beleza. O ciclo de apuração do imposto é nessa faixa aí de 40 dias, né, do ato até, né, do fato gerador até a data do pagamento. Com a reforma, tudo isso muda. Porque as declarações todas, elas já vão compor estão compondo a nota fiscal. Então, o documento fiscal, ele já traz toda a declaração daquela operação. Entendeu? Então, quando eu faço a emissão do documento fiscal, eu já estou automaticamente levando para o sistema, o SERPRO, levando para o sistema da Receita Federal a declaração daquela operação toda. Certo? Hoje existe a nota eletrônica, existe, mas ela não é uma declaração contábil. Para tentar resumir. Sim. O documento fiscal hoje, a nota fiscal, é uma declaração contábil. Então, quando eu faço aquela emissão da nota fiscal, eu já estou emitindo para o fisco todas as informações relativas a
é possível apuração, né? Essa apuração. Então, vamos lá. Onde é que entra o split payment, né? O documento fiscal tem todas as informações. Ok. E eu vou lá fazer o quê? Um QR Code para um Pix, para fazer, né? Para receber o pagamento. Um boleto, um link de débito, sei lá. Qualquer meio financeiro, bancário, para fazer aquele recebimento, também vai refletir as informações do documento. Obrigatoriamente tem que fazer isso. Porque o sistema está parametrizado para, quando houver o pagamento, automaticamente ser retido o que é do governo, não passa mais na sua conta. Pescou já, foi. E o seu fica na sua conta. Né? O do governo vai para ele. Então você não vai mais trabalhar com o dinheiro do governo, o que não deixa de ser assim, não deixa de ser uma coisa ruim, não, sabe? Aliás, não deixa de ser bom. É melhor se livrar mesmo desse dinheiro, porque é um problema. Só mais para frente gera tudo que a gente estava conversando. Pois até então assim, você tem ali uma folga de caixa, né? Uma ilusão de folga de caixa, mas carregada de problemas. A rebordosa é grande demais, pode te levar para o Roger, entendeu? Exato. Né? Então, não vale a pena ficar com esse dinheiro rodando no caixa. Mas o split payment é exatamente isso. Ele, baseado em toda essa gama de informações, tanto do documento fiscal como do sistema de cobrança, que é baseado no documento, o sistema vai conseguir separar uma coisa, né? Segregar. Mas veja, o split payment é só uma das formas de extinção do crédito tributário. Tem o split payment, tem as formas de pagamento direto. Né? Então, o governo pretende que ele seja o mais usual, e eu acho que vai ser, porque a gente roda muito no Pix e isso aí vai... Né? Foi gradativo, né? Primeiro foi o Pix, até para poder mapear. O Pix vai ser o grande instrumento de arrecadação fiscal. Não que o Pix vai ser taxado, não. É que o Pix vai fazer essa operação. É dados, monitoramento. Exatamente. Aonde o dinheiro está circulando. Aí, o que tem a ver tudo isso com o direito penal tributário? Tem. Tudo. Tem tudo a ver. Eu vou dizer, mas assim, se o cara pagou e o dinheiro não circulou, então, veja, eu volto a dizer, direito penal tributário, o primeiro crime no artigo 1º da lei 8.137 é supressão. O artigo 2º é não pagamento. Mas o primeiro é supressão. Significa assim, eu não emiti o documento fiscal. Entendeu? Eu vendi sem nota. Ou então eu não declarei. Vai ser mais difícil. Hoje em dia é mais fácil você suprimir, porque você até emite o documento, mas não declara. Agora não. Quando você emite o documento, você já declarou. Certo? Vai ser mais difícil suprimir. Mas eu posso simplesmente não emitir o documento. Então pronto, não vou. Já que é assim, então não vou suprimir. Ou não vou emitir o documento. Automaticamente você está suprimindo. Então, é importante se tocar disso. O split payment, ele não vai resolver totalmente o problema da supressão do tributo, né? O crime contra o tributário por supressão. Certo. Ele pode resolver em larga escala o do não pagamento. O do não pagamento. Perfeito. Declarado não pago. Ok, pode. Mas o de supressão, não. Mas o que eu vejo, e isso é com bons olhos, né? Isso é uma visão otimista, é que esse sistema de pagamento, dessa forma, o split payment, vai, de alguma forma, diminuir bastante a própria supressão de tributos, né? Porque no IVA dual, nós estamos dentro de uma não cumulatividade plena, então para tudo eu vou ter crédito, para tudo eu vou ter débito, então todo mundo vai depender muito desses documentos fiscais. Eu posso ficar fora de mercado só porque eu não emito. E o que eu acho importante, a gente já falou do split payment em outra oportunidade, mas a gente sempre batia na tecla do fluxo de caixa, mas trazendo a sua perspectiva do direito penal tributário, dos crimes contra a ordem tributária, você tem outra vertente, dizer, olha, não é tão bom assim estar trabalhando com o dinheiro do imposto. Melhor se livrar disso. Porque existem consequências muito mais gravosas. Então, assim, é uma nova perspectiva para o split payment. Eu acho muito interessante. Uma coisa. Eu acho que a gente tem que apostar muito nesse sistema, sabe? Eu acho que tem. Mas a minha preocupação com a reforma é outra. Né? Não é propriamente o split payment, porque eu acho que é um ponto positivo. Sim. Eu acho que ele é um ponto bastante positivo. Mas a reforma está trazendo algumas coisas que são altamente preocupantes. Ela trouxe, como eu estava dizendo ali a você, a figura do REF, o Regime Especial de Fiscalização. Esse Regime Especial de Fiscalização,
ele tem ali, sei lá, umas 8 ou 13, eu não me lembro se são 13 ou são 8, por exemplo, são 8 hipóteses de configuração, né, o que pode deflagrar, né, o que autoriza a autoridade fiscal a abrir, né, impor a um contribuinte o regime especial de fiscalização. Dentre essas todas, tem uma que eu achei absurdo, que é crime contra a honra tributária. Então, assim, olha, o fiscal, sem abrir PAT, sem fazer lançamento de ofício, ele está lá analisando e olha só, eu estou falando assim, parece que tem um cara que está lá com o computador trabalhando bem bonitinho. Não é assim, tá? Está falando de algoritmo, certo? Algoritmo. É o cruzamento dos dados. Chefe, isso é o pior de tudo, entendeu? Sistema versus sistema. E aí, esse sistema que a gente está chamando aqui de auditor, o auditor verificou que tinha uma inconsistência na sua declaração. E aquela inconsistência, em tese, configura crime contra a honra tributária. Então, ele está autorizado a impor o REF. O REF não tem defesa, porque não é processo. Sabe? É uma fase inquisitorial. Não tem processo. Não tem, é pior. Assim, é como um inquérito. Sim. Certo? Ele pode até pedir informações ao contribuinte. Ele faz aquela malha. Aí eu vou pegar umas informações. Não é nem para tirar dúvida, é para piorar a situação. É sempre assim. Eu sempre digo, velho, preste as informações, porque senão vai gerar embargo. Lógico. Mas tome muito cuidado com o que você está dizendo, porque tudo que você disser poderá ser usado contra você. Então, ele está autorizado a impor o REF por uma inferência do sistema dele, né, do algoritmo, uma inferência de crime contra a honra tributária. Sem crédito, sem lançamento, sem auto, muito menos definitivo, defesa nem pensar. Eduardo, mas o REF não gera um crime. Vai gerar. Eu vou dizer como é que vai. Na hora que a minha empresa está submetida ao REF, eu tenho prazo para pagamento encurtado. Eu tenho multas dobradas, o valor é dobrado. Se a multa é 75%, ela vai para 150%. Isso já é inconstitucional de cara, né? A multa não pode passar de 100%, já foi declarado aqui, com repercussão geral no Supremo. Então, aí vai lá e bota multa dobrada, 150%. No REF, sem direito de defesa, você entra você cai dentro desse regime, que dura um ano todinho, você com prazo encurtado para pagar, com multas dobradas e uma fiscalização em cima de você o tempo todo. Então, assim, vai errar, você vai errar, não é dolo, você vai errar. E aí você pode ser devedor quanto mais, porque... Que aí já é outro problema. É outro problema. Você pode também, de fato, terminar cometendo crime, porque daquele REF pode sair uma auto de infração. Entendeu? Então, eu estou muito um ponto preocupado. Em tese, um ponto em tese, que seria o split payment, para essa perspectiva, talvez melhore. E um grande ponto de atenção, que é o REF. O REF eu vejo como um grande ponto de preocupação, como eu vejo também o devedor quanto mais. O devedor quanto mais, ele está... a contumácia, ela se caracteriza na parte de reiteração, com no mínimo 4 ocorrências. E aí eu volto ao que eu estava dizendo no início. O período de apuração do IBS e do ICMS é mensal, é por competência. Sim. Então, uma auto-infração de 1 ano, ele vai pegar 12 ocorrências. Com um auto de infração, você pode ser o devedor quanto mais, um único auto de infração. De um mesmo período. E qual o problema do devedor quanto mais? Porque assim, o devedor quanto mais federal tem lá uma questão quantitativa, 1,5 milhão, uma coisa assim. O auto, eu sou péssimo para decorar as coisas, mas tem uma grandeza de valor que é exigida para que se configure a contumácia. Sim. Quando vai para o âmbito estadual, não tem grandeza. Aliás, tem, mas vai ser definida pelos estados. Aí o cara bota o que... Poxa, aí botar o quê? R$1.000, entendeu? Se dever R$1.000, aí quanto mais, entendeu? Então, eu estou muito preocupado, porque o ICMS, o IBS, ele é por competência, um único auto de infração, um único REF, pode gerar contumácia, gente. Tudo sem direito de defesa. E sabe qual é a minha maior preocupação também? Profissionais. Profissionais habilitados, profissionais capacitados, que entendam que o direito penal econômico tem essa vertente de direito penal tributário, entendam dessas legislações. É difícil. Para poder conseguir defender.
para poder Complicado. conseguir defender, para conseguir explicar. Então, daí está a importância, gente. Quem tem, eu digo muito ao pessoal, digo, olha, eu vou fazer vocês se apaixonar por tributário, porque é tanta coisa que dá para você fazer no segmento tributário. Dá. E você, empresário e empresária, gestor, você precisa entender o que a sua empresa está suscetível. E mais do que isso, eu digo disso direto, acho que o povo cansa de ouvir. Advogado, ele não serve só para apagar incêndio, ou quando a bomba está prestes para estourar, você chama. Quando você chama a gente com a bomba prestes a estourar, adivinha, a gente tem pouca coisa para fazer, porque a bomba já vai estourar. E já vem com a máquina, assim, aquela coisa do trem, né? Assim, como é que para esse trem? É difícil, entendeu? E aí você tem, como eu disse, essa ordem de sequência das coisas. Um auto automático, uma representação automática, uma denúncia automática, uma condenação automática, uma jurisprudência de barreira para os superiores. Fica tudo muito de custas elevadas, os honorários são naturalmente elevados. Então, é uma situação crítica muito que a gente já tem vivido. E eu acho que vai piorar. Antes de melhorar. Com a reforma, vai piorar. Primeiro. Vai piorar, porque a gente vai muito ficar nas mãos do auditor algoritmo. Certo? O algoritmo vai fazer, ele vai ser parametrizado para quê? Para arrecadar. O auditor CPF, pessoa física, já é parametrizado a mentezinha dele para cobrar, custe o que custar, e imagina o algoritmo máquina. Verdade. É. Vocês estão acompanhando essa aula de hoje, é para a gente iniciar o mês de agosto com a mente já fervendo. E antes da nossa última pergunta, no instante passou, não foi? A gente conversando. Foi. Eu tinha feito aqui uma lista, mas não chegou nem na metade. É porque é difícil mesmo. É um tema muito intrigante. E antes da nossa pergunta final, que é uma pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast, falar do nosso patrocinador oficial, que é a Chique Chique. Bota aqui, Gabriel, deixa eu focar aqui, olha. Eu acho que ele já viu, né? Ele já viu nos outros episódios. A lembrancinha dele está aqui. Olha. A Chique Chique Oficial, que é uma empresa paraibana e arretada, que patrocina o TributaCast desde o início. Patrocina também o Minha Paraíba, que amanhã completa 1 ano de programa. Convido vocês para assistirem amanhã o programa especial de 1 ano da Minha Paraíba. E a Chique Chique também patrocina a conteúdo de qualidade, que o TributaCast a gente traz conteúdo de qualidade. E vamos falar também de um congresso incrível que está para acontecer. Quer fazer a chamada do congresso? Sim, eu concordo. Gabriel, coloca, por favor, a divulgação do congresso. Isso, perfeito. Pode fazer a chamada para a gente divulgar. Gente, então, assim, eu quero aproveitar que essa audiência, né, do TributaCast para convidar todos vocês, né, os que estão ouvindo ao vivo e os que vão ouvir a gravação, para participar. Coloca aí na tua agenda o Concorp, né? Em setembro, 11, né? 10 e 11, se não me engano. Dá uma conferida. 10 e 11, perfeito. 10 e 11 de setembro, lá em Campina Grande. Né? São várias edições. É um evento que está consolidado na agenda nacional do direito empresarial e tributário. Né? Então, é imperdível. São grandes nomes da Paraíba e de repercussão nacional. Né? O TributaCast estará presente, a gente já conferiu isso aí. Olha aí, né? que honra. Isso, o TributaCast estará presente. Então, é um evento assim, imperdível, e eu faço assim, esse convite. A Cabral também é um dos patrocinadores do evento, a gente está participando também do grupo de organização, né? Uma ideia maravilhosa de Rafaela, que ela é maravilhosa por natureza. Verdade. Né? É uma garota assim, eu digo garota porque eu disse a ela, você começou tão cedo, ela começou estudando, né? Fazendo esses congressos, ela ainda era estudante e está aí, muito bem novinha. É a 8ª edição já. Oitava edição. Né? Desse Concorp, né? Então, gente, imperdível, né? Eu convido, né, veementemente, estaremos presentes, né? O TributaCast também, a Cabral Associados, Gustavo também vai palestrar, ITBI, ITCMD e Reforma. Então, fica esse convite, não perca, Concorp, 10 e 11 de setembro, lá em Campina Grande. Gabriel, coloca na tela toda para o pessoal ver, por favor. Isso, perfeito. Acessem o Instagram, é o 8º Congresso Brasileiro de Direito Corporativo, Tributário e Empresarial, Entre Reformas e Futuros, organizado por doutora Rafaela Jales. Isso. Grande oportunidade. Com apoio da OAB, né? Do EJE, Centro de Estudos Integrados. E chegamos à nossa pergunta final. Vamos lá. A nossa pergunta final é o seguinte.
você vai poder deixar uma mensagem para os gestores, os empresários, a sociedade em geral. E essa mensagem ela vai aparecer. Imagina que ela vai estar no outdoor, naquele busdoor, e ela vai aparecer. Qual é o recado que você gostaria de dar sobre a reforma tributária para essas pessoas? Vamos lá. Informe-se sobre a reforma. Não deixa isso na conta do teu contador. Parte para cima, participe de eventos, de congressos, vai lá aprender. Você não aprende tanto sobre o seu produto, sobre o seu serviço, você não se aprofunda tanto no seu mercado, você precisa aprender direito tributário também, porque a contabilidade não é do contador, gente. A contabilidade é da sua empresa, é sua. E se der errado, é você que vai responder um processo criminal. Né? É você que vai responder a dívida, não só a empresa. Então, tome muito cuidado e, quando eu digo tome cuidado, informe-se, aprenda e fiscalize, né, toda a sua parte fiscal contábil, né, tanto da parte do contador como do teu departamento fiscal, departamento de documentação fiscal. Perfeito. Com uma informação dessa, e assim, gente, nós estamos vivendo a era da informação. Mas nunca se teve tanta informação e, ao mesmo tempo, nunca se teve tanto falta de critério de qual é a informação de qualidade, quem ouvir, quem seguir. Então, assim, acompanhe o Dr. Eduardo. O Dr. Eduardo, ele produz conteúdo sobre isso. Quer deixar seu Insta? edu.cabral.delima. Pronto. Acompanhe, que ele produz muito conteúdo. Tem uma expertise, vocês viram, né? Se a gente deixasse aqui, a gente ia até... Vocês iam acompanhar a gente até meia-noite. Aí, Simone ia ligar aqui atrás. Como é que você tá? Tá vendo? Ia dar errado. Um beijo, querida Simone, também. Uma psicóloga incrível, Isso. Professora do Senac. E, gente, encerro. Gratidão. De verdade. Toda nossa pela oportunidade de estar aqui. Minha cabeça já está, por isso que eu sempre trago o meu caderninho, minha cabeça já está aqui borbulhando de todas as informações. E sejam bem-vindos. O Tributacast está de portas abertas, você, Gustavo, Juliana. Sim, sim. Gosto demais de vocês, admiro muito o trabalho. Obrigado. A gente admira você também. Eu acompanhei você, né, desde... Assim que você terminou o curso, você começou a trafegar ali pela OAB, participando de comissões, foi para o IBET, aí cresceu muito no IBET e pronto, é uma advogada estabelecida e consolidada. Muito parabéns, assim, você é detentora de minha admiração real mesmo. Muito obrigada. Tá vendo como é que a pessoa faz um negócio desse? Tá vendo? Muito obrigada de coração. E esse foi mais um TributaCast. Aqui não é mais um tributo, é um podcast. Boa noite. Boa noite.